Algumas pessoas nos perguntam o que é esta organização chamada Opus Dei. Na verdade, mais do que uma organização, é uma prelazia da igreja. O que é uma prelazia? Uma prelazia é a espécie de uma diocese, só que não tem uma área geográfica delimitada. Cada diocese tem a sua área geográfica. O Brasil, por exemplo, é dividido em dioceses, não é? Mas a prelazia não, é uma instituição da igreja ligada diretamente ao Papa e que pode estar presente no mundo inteiro. É subordinada à igreja, ao Vaticano, ao Papa. E tem várias prelazias na igreja. Uma delas é o chamado Opus Dei, que em latim quer dizer obra de Deus. Quem fundou o Opus Dei? Foi um grande santo, um santo do século XX, né? São José Maria Escrivá de Balague, era o nome dele, nasceu na Espanha no ano de 1902, e que no ano de 1918 ele sentiu um chamado de Deus e foi ser sacerdote, foi ordenado no ano de 1925. E ele, no retiro espiritual que ele fazia, ele teve uma inspiração de Deus de fundar o Opus Dei, né? Então ele diz aqui o seguinte, que o Opus Dei tem como fim promover entre pessoas de todas as classes da sociedade o desejo da plenitude da vida cristã no meio do mundo. Ou seja, a pessoa viver o cristianismo, a sua fé plenamente, mas no mundo, sobretudo no mundo do trabalho. E aí ele colocou como carisma da prelazia o seguinte, a pessoa se santificar no trabalho e ao mesmo tempo o trabalho ser santificado pela pessoa. Porque a gente sabe que o trabalho é algo maravilhoso, é algo de Deus, né? São Paulo diz lá na carta aos Colossenses, Colossenses 3, 23, tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, dando por ele graças, né, a Deus Pai. Então, o trabalho, desde que o pecado entrou na história do mundo com Adão e Eva, a primeira coisa que Deus fez foi introduzir o trabalho. Deus disse para Adão, né, não era para a terra produzir espinhos, abrolhos, mas agora, meu amigo, por causa do pecado, você vai ter que tirar da terra o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Então o trabalho entrou na nossa história não como um castigo, não, mas como um remédio, né? Por exemplo, Confúcio, que nem cristão não era, lá do confucionismo, lá da Índia, da China, Confúcio dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, o trabalho não deixa a pessoa cair no vício. Quem trabalha não tem tempo de ficar fazendo coisa errada. Então, São José Escrivá de Balague, ele entendeu isso profundamente e viu que a pessoa pode santificar no mundo do trabalho. Se ela trabalha bem, trabalha honestamente, um trabalho que faz bem para todo mundo, ela santifica o trabalho santifica a pessoa. Repare que tudo que a gente precisa nessa vida sai do trabalho. A roupa que eu visto, alguém trabalhou para fazer. O óculos que eu uso, a comida que eu como, alguém trabalhou. Então veja a importância, quer dizer, o trabalho é divino, é maravilhoso. Ele entendeu isso e o Opus Dei é centrado exatamente nisso. Então aqui eles têm o seguinte, por exemplo, é uma organização internacional de leigos, e que também pertencem sacerdotes seculares, né? Não são sacerdotes de congregação. Os seus sócios são pessoas que vivem no mundo e nele exercem a sua profissão ou ofício. As pessoas todas trabalham no mundo. Há vários tipos de pessoas que são do Opus Dei. Então, chamados supernumerários, são aquelas pessoas casadas, têm suas famílias normalmente, mas têm um vínculo com o Opus Dei. Depois são chamados numerários, esses são celibatários, são consagrados à obra. Podem viver numa casa do Opus Dei, ou podem viver na sua própria casa, mas esses têm um vínculo mais, vamos dizer, mais forte assim com a prelazia. E tem até os chamados colaboradores, pessoas que colaboram com o Opus Dei, colaboram com o seu serviço, colaboram com a sua contribuição. Entende? Então é uma instituição da igreja, uma instituição maravilhosa,
que eu tenho a oportunidade de conhecer, tenho contato com vários deles, conheço, por exemplo, o superior do Opus Dei aqui no Brasil, Padre Monsenhor Vicente, né? Tive a oportunidade de, por exemplo, entrevistar, né, o Padre Francisco Fausto, do Opus Dei, enfim, e muitas pessoas que se relacionam. Infelizmente, naquele filme que passaram tentando fazer uma difamação do Opus Dei, né, não tem nada de verdade. A Igreja gosta muito do Opus Dei, os papas têm muita assim, afeição ao Opus Dei, né, e usam inclusive as suas pessoas, as suas casas, o seu trabalho para o benefício da Igreja.